Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fundamentais e impactantes de toda a Bíblia, a história do Jardim do Éden e a queda da humanidade. É uma narrativa que não fala apenas sobre o passado, mas que ecoa profundamente em nossas vidas até hoje, explicando a origem do pecado e as razões de muitas das nossas lutas. Então, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos juntos explorar Gênesis. Tudo começa num lugar de perfeição. Deus, em sua infinita criatividade e amor, cria um jardim chamado Éden, que significa prazer ou deleite. Era um lugar de beleza indescritível, harmonia perfeita entre a natureza, os animais e o ser humano. E no centro desse paraíso, Deus coloca o homem, Adão, e depois a mulher, Eva. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de se relacionar com Ele, de amar, de criar. Imaginem só, caminhar com Deus no frescor do dia, uma comunhão perfeita, sem barreiras, sem medo, sem vergonha. Essa era a realidade de Adão e Eva. Eles tinham um propósito claro: cuidar do jardim, cultivá-lo e desfrutar de tudo o que Deus havia lhes dado. Em Gênesis 2, versículo 16, Deus dá uma instrução muito clara e generosa. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Era uma expressão da bondade e da provisão abundante de Deus. Havia liberdade e fartura. Porém, no meio de tanta liberdade, havia um único limite, um teste de confiança e obediência. No versículo 17, Deus continua: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa não era uma proibição arbitrária, era a maneira de Deus preservar a liberdade de escolha do homem. O amor verdadeiro requer liberdade. Para que Adão e Eva pudessem amar a Deus genuinamente, eles precisavam ter a opção de não amá-lo, de desobedecer. Aquela árvore representava a escolha entre confiar na bondade e na sabedoria de Deus, ou buscar a própria autonomia, decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. A morte mencionada aqui não era apenas física, mas principalmente espiritual. Era a separação de Deus, a fonte de toda a vida. Enquanto eles obedecessem, permaneceriam conectados a essa fonte, vivendo na plenitude da sua presença. A desobediência, por outro lado, cortaria essa conexão vital. E é aqui que a tragédia começa a se desenrolar, com a entrada de um terceiro personagem, a serpente. Em Gênesis capítulo 3, vemos a serpente, descrita como a mais astuta de todas as criaturas, aproximar-se de Eva. O Novo Testamento identifica essa serpente como Satanás, o adversário de Deus. E a primeira coisa que ele faz é questionar a palavra de Deus. Ele pergunta a Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Percebem a sutileza? Ele distorce a ordem de Deus. Deus havia dito que eles podiam comer de todas as árvores, exceto uma. A serpente inverte a lógica, fazendo parecer que Deus é um tirano que proíbe e restringe. Essa é a primeira tática do inimigo, semear a dúvida sobre a bondade e a palavra de Deus. Eva, infelizmente, entra no diálogo. Ela corrige a serpente, mas já demonstra uma certa incerteza. E então a serpente lança seu ataque final, uma mentira direta que contradiz frontalmente o que Deus disse. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos analisar essa mentira. Primeiro, ele nega a consequência: não morrereis. Ele promete que não haverá juízo pelo pecado. Segundo, ele ataca o caráter de Deus, sugerindo que Deus está sendo egoísta, escondendo algo bom deles para que não se tornem como ele. Ele planta a semente da desconfiança e do orgulho no coração de Eva. A promessa de ser como Deus é a essência da tentação. A busca por autonomia,
por ser o centro do próprio universo, por definir a própria moralidade. E o que acontece? Gênesis 3, versículo 6, nos conta o resultado. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A queda não foi apenas um ato de comer uma fruta, foi um ato de rebelião consciente. Eva viu, desejou e tomou. Ela confiou na sua própria avaliação e na mentira da serpente em vez de confiar na verdade de Deus. E Adão, que estava com ela e tinha recebido a ordem diretamente de Deus, falhou em sua responsabilidade de liderar e proteger. Ele comeu silenciosamente e deliberadamente. Naquele momento, tudo mudou. O pecado entrou no mundo. E as consequências foram imediatas e devastadoras. A primeira consequência foi a vergonha. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Antes, a nudez era natural, sem malícia. Agora, com a consciência do bem e do mal, veio a autoconsciência, a vulnerabilidade e a vergonha. Eles tentaram cobrir sua própria vergonha com folhas de figueira, o primeiro esforço humano para lidar com o pecado por conta própria. A segunda consequência foi o medo e a separação de Deus. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, em vez de correrem ao seu encontro como antes, eles se esconderam. O pecado quebra a comunhão, gera medo do Criador. Deus pergunta: onde estás? Não porque Deus não soubesse, mas para dar a Adão a oportunidade de confessar. Mas em vez de confissão, vemos a terceira consequência, a transferência de culpa. Adão culpa Eva. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ele indiretamente culpa até mesmo a Deus por ter lhe dado a mulher. Eva, por sua vez, culpa a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. Essa é a natureza do pecado. Ele nos leva a apontar o dedo, a nos justificar e a evitar a responsabilidade por nossas próprias escolhas. As consequências se estendem então por toda a criação. Deus pronuncia juízos que refletem as consequências naturais da rebelião. A serpente é amaldiçoada. A mulher teria dores no parto e um conflito em seu relacionamento com o marido. O homem teria que trabalhar com suor e fadiga numa terra que agora produziria espinhos e cardos. E, finalmente, a sentença da morte física é confirmada. Do pó vieste e ao pó tornarás. O paraíso estava perdido. Adão e Eva são expulsos do Éden para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em seu estado de pecado e separação. Esta pode parecer uma história muito triste e sem esperança, mas, mesmo no meio do juízo, encontramos a primeira promessa do Evangelho. Em Gênesis 3,15, Deus diz à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é conhecido como o proto-evangelho, a primeira menção da vinda de um Salvador. A semente da mulher, um descendente de Eva, viria para esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Essa é uma profecia sobre Jesus Cristo. Ele seria ferido no calcanhar, na cruz, mas através de sua morte e ressurreição, ele daria o golpe mortal e definitivo na cabeça do inimigo, conquistando a vitória sobre o pecado e a morte. Outro vislumbre da graça de Deus é que ele mesmo proveu uma cobertura adequada para Adão e Eva. Ele substitui as frágeis folhas de figueira por túnicas de pele. Isso significa que um animal inocente teve que morrer, o primeiro sacrifício de sangue, para cobrir a vergonha deles. Isso aponta para o sacrifício final de Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue para cobrir os nossos pecados de uma vez por todas. A história da queda não está na Bíblia para nos fazer sentir culpados, mas para nos ajudar a entender a nossa realidade.
Ela explica por que o mundo está quebrado, por que sentimos vergonha, medo, por que nossos relacionamentos são difíceis e por que morremos. Todos nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Assim como ele, nós também muitas vezes escolhemos nossa própria vontade em vez da vontade de Deus. Mas a história não termina em Gênesis 3. Ela é apenas o começo da grande história da redenção de Deus. O restante da Bíblia é a história de como Deus trabalhou ao longo dos séculos para cumprir a promessa de Gênesis 3:15, enviando Jesus para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele e para um dia restaurar todas as coisas, criando um novo céu e uma nova terra. Um paraíso restaurado onde não haverá mais pecado, dor ou morte. O que essa história nos ensina hoje? Ela nos ensina a vigiar contra as mesmas mentiras que a serpente usou. A dúvida sobre a palavra de Deus e a desconfiança em sua bondade. Ela nos chama ao arrependimento, a parar de culpar os outros e a assumir a responsabilidade por nossos pecados. E, acima de tudo, ela aponta para a nossa única esperança, Jesus Cristo, aquele que veio para desfazer o que Adão fez. Se pela desobediência de um homem, todos nós fomos feitos pecadores, pela obediência de Jesus, todos os que creem são feitos justos. Obrigado por assistir e por mergulhar nesta verdade profunda conosco. Espero que esta reflexão tenha abençoado sua vida. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Que Deus te abençoe e até a próxima.